Se você chegou até aqui, é porque deseja ficar por dentro das atualizações do nosso amado Vasco. Hoje vou trazer para você, que é torcedor vascaíno em todo o Brasil, as principais notícias e informações sobre o que está ocorrendo no cotidiano do nosso clube. A pauta de hoje está cheia de assuntos importantes que merecem destaque. Vamos discutir o jogo marcado para o próximo sábado entre Vasco da Gama e Vitória da Bahia fora de casa. Esse duelo pode infelizmente fazer com que o Vasco seja levado para a zona de rebaixamento, dependendo do resultado deste confronto e de uma combinação de resultados de outras partidas. Também falaremos sobre a chegada do Vasco a Salvador, onde é bem provável que ocorram manifestações. Os torcedores devem se reunir no aeroporto ou na entrada do hotel para expressar sua insatisfação em relação ao desempenho do time, jogadores, comissão técnica e direção. Esses assuntos são dignos de nossa atenção. Ademais, vamos abordar a questão das demissões, pois há uma pressão significativa para que ocorram mudanças no clube, incluindo solicitações para que se façam alterações na equipe, como a saída de algumas pessoas da comissão técnica. A torcida, junto a alguns sócios, está pedindo modificações no departamento de futebol, e isso será discutido. Outro ponto importante é a chegada do novo treinador que assumirá a equipe a partir do próximo domingo, quando o Vasco retornar de Salvador após o embate contra o Vitória. Vamos explorar essa nova fase com o técnico que possui contrato até o fim de 2026. Naturalmente, existe a possibilidade de uma demissão antes do término desse contrato, mas ele já tem um compromisso estabelecido até o fim do próximo ano. Também trataremos sobre contratações, já que com a chegada do novo treinador, parece que o Vasco está se preparando para movimentações no mercado. Informações sugerem que o clube já começou diálogos com atacantes, zagueiros e meias. Vamos mencionar alguns nomes que estão surgindo na lista de possíveis reforços do Vasco para a janela de transferências do meio da temporada que se abre em junho. Agora vamos abordar a partida de sábado entre Vasco e Vitória da Bahia, que será fora de casa. O time deve chegar a Salvador hoje. É bem possível que haja manifestações, pois torcedores estão se organizando e planejando se encontrar seja no aeroporto ou no hotel onde o Vasco estará hospedado para manifestar seu descontentamento em relação aos jogadores, ao treinador e à diretoria. A verdade é que os torcedores estão insatisfeitos com a situação atual do clube e com a maneira como ele tem sido administrado, além das contratações realizadas. Um ambiente de descontentamento em relação aos jogadores, ao técnico e à diretoria está se formando. Isso é inegável. Os torcedores expressam uma insatisfação intensa quanto à gestão do clube, às contratações realizadas e ao desempenho do time em campo, especialmente após a derrota acachapante para um rival, onde a equipe foi derrotada por 4-1. São 7 partidas sem triunfos, algo que representa um grande vexame para a instituição. A conjuntura atual do clube, sob a administração atual, é extremamente alarmante. As manifestações, conforme já foi ressaltado, são justificáveis desde que não envolvam ações violentas. A torcida possui o direito legítimo de se expressar, pois sustenta essa história e essa paixão há muitos anos. Aqueles que dirigem o clube precisam atentar para os desejos da torcida. Sobre a próxima partida, a permanência do atual técnico foi ratificada. Essa escolha pode parecer enigmática, mas ele seguirá no cargo e ficará responsável pelo time novamente. Alterações são aguardadas, visto que a equipe não teve um bom desempenho na última atuação. É provável que ele promova mudanças na formação, podendo contar novamente com a participação de certos jogadores no time inicial. A saída de outros atletas também é uma possibilidade. No entanto, as decisões ainda são incertas uma vez que o técnico frequentemente altera a formação, o que dificulta a previsão de suas escolhas. O resultado desse confronto é vital, pois se o clube sofrer uma nova derrota ou empatar, pode acabar na zona de rebaixamento. Em contrapartida, uma vitória pode garantir um avanço relevante na classificação. Vale ressaltar que o time rival está apenas 1 ponto atrás, o que torna a situação ainda mais complicada. Portanto, o que está em jogo é de extrema relevância. Ao concluir a rodada na parte inferior da tabela, a equipe se prepara para um duelo decisivo.
Uma vitória pode significar uma ascensão na classificação. Neste momento, há um adversário apenas um ponto à frente, o que torna a situação bastante tensa. É fundamental que o time apresente um bom desempenho e assegure os 3 pontos, especialmente para iniciar a trajetória do novo treinador de maneira positiva. Além disso, a pressão por transformações no clube é inegável. A pressão interna é considerável advinda de indivíduos ligados à atual administração que fazem parte do grupo político. Paralelamente, a pressão externa também é forte, já que os torcedores e apoiadores estão cansados de ver pessoas sem experiência no comando do futebol. A escolha de um novo profissional, oriundo de um time da 4ª divisão, levanta severas dúvidas sobre suas competências para assumir a direção do departamento de futebol e gerenciar as contratações. Isso é inaceitável. A situação de um ex-atleta que deixou sua marca no clube também é problemática, levantando questionamentos sobre sua qualificação para atuar como um profissional no departamento técnico de futebol. A presença de um preparador físico também causa apreensão. É claro que há uma necessidade urgente de revisar a estrutura do clube. A cobrança por transformações é legítima e reflete um consenso entre os torcedores, enquanto a administração parece alheia à gravidade do cenário. É imprescindível contar com profissionais qualificados ao redor, assim como os clubes de prestígio que possuem diretores de futebol competentes. O clube precisa com urgência de profissionais extremamente qualificados em sua equipe, especialmente de um diretor de futebol respeitável. Observando os clubes de elite, notasse que todos contam com profissionais competentes em suas comissões. Contudo, há uma pessoa à frente que definitivamente não se encaixa nesse padrão. Até quando essa situação persistirá, o clube se prepara para mais uma janela de transferência sob a atual gestão, que já trouxe um número considerável de novos atletas, mas com todo respeito, apenas um deles tem apresentado um desempenho minimamente satisfatório. Isso é insustentável. Será que teremos que enfrentar mais uma janela com a mesma pessoa à frente do futebol? Essa situação é de fato constrangedora. Quanto ao ex-atleta, é necessário separar a amizade e implementar as mudanças necessárias. Há uma expectativa de que a chegada do novo treinador traga renovação e um novo espírito ao clube. As demissões são exigidas e elas podem acontecer. A pressão sobre a gestão é intensa. Existe uma tendência de resolver as questões de forma amigável, mas a pressão tem se intensificado a ponto de se considerar pelo menos a demissão do atual diretor como uma possibilidade concreta. Em relação à gestão, a demissão do principal responsável parece improvável, mas há uma chance significativa de mudanças para o diretor de futebol e o preparador físico nas próximas semanas. Agora, abordando a situação do treinador, o clube ainda não anunciou oficialmente a contratação do novo técnico, mas isso deve ocorrer em breve, possivelmente nas próximas horas ou dias. Todos já conhecem o novo treinador que teve uma passagem pelo clube, conquistou títulos relevantes e realizou um trabalho excepcional em outras equipes. A expectativa é de que ao longo do dia ou nos dias subsequentes, um novo comandante assuma a equipe. Todos estão cientes da carreira desse profissional que já teve passagens por clubes renomados e conquistou títulos importantes realizando trabalhos de destaque. Ele também possui um histórico positivo em outras equipes e chegou a treinar a seleção nacional. Este técnico é um indivíduo sério e um verdadeiro estudioso do futebol que não hesita em apresentar suas opiniões. Se notar um jogador descomprometido ou que não esteja se esforçando, ele não hesitará em dialogar diretamente com o atleta. Ele não busca atletas que estejam envolvidos em intrigas ou conflitos, situação que se observa no elenco atualmente. Acreditamos que a entrada desse novo treinador possa auxiliar na melhoria do ambiente desfavorável que se estabeleceu no clube. É relevante mencionar que ele não chega sozinho, traz um preparador físico, o que é promissor, pois isso deve contribuir para que o time mantenha uma boa condição física ao longo de toda a partida, prevenindo o cansaço no segundo tempo. Além disso, contará com 2 assistentes técnicos para ajudá-lo nos treinamentos diários. O contrato terá validade até o fim do próximo ano, o que é um ponto positivo, já que um trabalho de longo prazo é fundamental. Há bastante tempo,
O clube não tem um treinador que fique tanto tempo à frente do time, não consigo recordar quem foi o último a comandar por 1 ano e meio. Se você se lembra, sinta-se à vontade para comentar, pois realmente não tenho essa informação. Tenho grande expectativa pelo sucesso desse profissional, que pretende implementar um estilo de jogo distinto do habitual, inspirando-se em grandes nomes do futebol. Reconheço que a tarefa não será fácil com o elenco atual, mas ele tem potencial para realizar um bom trabalho. Durante as discussões para sua contratação, algumas exigências essenciais foram apresentadas. Isso é algo comum, não é? Ele se inspira bastante no trabalho de renomados treinadores. Entendo que é um desafio com o grupo que o clube possui atualmente, mas é um profissional que vai desenvolver um trabalho e o que parece mais relevante são as negociações. No processo de contratação do novo técnico, ele apresentou algumas demandas que foram aceitas pela diretoria. Uma dessas demandas foi a autonomia total para decidir sobre a entrada e saída de jogadores. Por exemplo, um atleta que não tem sido utilizado pode receber mais oportunidades sob sua orientação. Outro jogador que ele solicitou contratar durante sua passagem em um clube anterior é um atleta que se destacou em sua trajetória. De fato, ele havia pedido a chegada desse atleta anteriormente e agora, com sua chegada ao novo clube, a expectativa é que ele seja reintegrado ao elenco. O novo técnico terá total liberdade para escolher as contratações. Se o clube apresentar uma lista de jogadores, ele poderá selecionar um ou indicar atletas de seu interesse. E já entramos na questão dos reforços, pois a janela de transferências se aproxima. A janela internacional se abrirá em breve e aparentemente o novo técnico já possui algumas sugestões de jogadores. Um exemplo é um atacante que atua em um clube no exterior com o qual o clube esteve muito próximo de negociar anteriormente. Parece que o novo treinador deu sinal verde para que o clube recomece as tratativas. Esse jogador é veloz, habilidoso e tem um bom poder de finalização. Além disso, o novo técnico já mencionou um zagueiro que gostaria de ter no elenco a partir do meio do ano. Não sabemos ainda a identidade desse jogador, mas parece que ele já tem em mente um atleta em quem confia bastante, um jogador que deseja, para ser um pilar na defesa, atuando ao lado de um defensor experiente que possui boa saída de bola e mais vivência em competições. Atualmente já chegamos à metade do ano e ainda não se tem certeza de quem será o atleta em questão, mas existe um nome que parece ser bastante almejado. Trata-se de um jogador em quem há grande confiança, um atleta que deverá atuar como base da equipe, jogando ao lado de João. Ele é reconhecido por sua habilidade na saída de bola e pela experiência que oferece ao grupo. Também surgiram informações indicando que um atacante que já teve passagem por um clube renomado é um dos mais cogitados, tendo já recebido o respaldo do técnico. Por parte do clube, será necessário promover a saída de alguns jogadores, uma vez que o elenco corre o risco de se tornar muito numeroso. Assim, o trabalho já se iniciou, com negociações e diálogos em andamento para assegurar novos reforços nesta janela de transferências que se aproxima. Estamos no meio do mês de maio e em breve, ao final dele, poderemos contar com novas contratações para a continuidade da temporada. Portanto, por enquanto é isso. Em breve teremos mais informações. Em um horário específico, na parte da tarde, ocorrerá uma nova apresentação. É fundamental que todos fiquem atentos. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like assim. Você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! O futebol brasileiro voltou a ser o centro das atenções do cenário esportivo internacional, com uma notícia bombástica que promete mexer com as estruturas do esporte no país. Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, um dos clubes mais poderosos e tradicionais do mundo, apresentou uma proposta bilionária para adquirir a Sociedade Anônima do Futebol, SAF, do Vasco da Gama. A investida do mandatário espanhol representa um movimento ousado e estratégico, evidenciando o crescente interesse de investidores estrangeiros nos clubes brasileiros, especialmente após a regulamentação das SAFs. A proposta, cujos valores ainda não foram oficialmente divulgados, é considerada bilionária e superaria os investimentos já feitos por grupos como a 777 Partners, atual detentora do controle da SAF vascaína.
Fontes próximas às negociações indicam que Florentino Pérez vê no Vasco um potencial gigantesco de crescimento, tanto esportivo quanto comercial, apostando no tamanho da torcida, na tradição centenária do clube e na possibilidade de transformar São Januário em um polo de excelência no futebol sul-americano. A oferta feita por Pérez inclui ainda um plano de reestruturação das categorias de base, reforços de peso para o elenco e modernização das instalações do clube. Entrada de um nome tão influente como Florentino Pérez no cenário brasileiro levanta também diversas questões e expectativas. No comando do Real Madrid, ele revolucionou o futebol mundial com a era dos galácticos e com uma gestão que combinou títulos e solidez financeira. O que se especula agora é se o dirigente tentaria implementar um modelo semelhante no Vasco, trazendo grandes nomes e fortalecendo a imagem global do clube carioca. A proposta chega em um momento conturbado para a SAF vascaína, que vem enfrentando críticas de torcedores e instabilidade nos bastidores. A diretoria do Vasco ainda não se pronunciou oficialmente, mas a proposta de Florentino Pérez já movimenta bastidores e redes sociais. Torcedores, analistas e ex-jogadores acompanham com atenção os desdobramentos dessa possível mudança de comando, que pode representar uma nova era para o clube. Caso a negociação avance, será a primeira vez que um dos dirigentes mais poderosos do futebol europeu assume o controle de uma SAF no Brasil, um marco que pode abrir caminho para outras movimentações de peso no continente. Enquanto isso, o torcedor vascaíno sonha. E se o futuro do clube passar pelas mãos do Real Madrid? Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo!